Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3. O texto bíblico diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Oremos. Nesse momento, Senhor, mais uma vez bendizemos o Teu nome, gratos por esta manhã do dia do Senhor, manhã em que o Teu povo atende a convocação do Senhor para prestar culto ao Teu nome. E neste instante em que mais uma vez estamos perante a Tua palavra que será pregada, rogamos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreendermos as verdades sagradas, para sermos edificados pelo Senhor e assim crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, uma vez eu li uma história de uma cidade onde havia uma certa lenda de um arqueiro que era muito bom naquilo que ele fazia. Ninguém conhecia o arqueiro. Todos sabiam da sua existência, porque por onde quer que se andasse na cidade, havia sempre um alvo pintado e uma flecha na mosca. Para todo canto, era nos comércios, eram nas árvores, um alvo e uma flecha bem no centro. E todo mundo ficava querendo conhecer quem era este homem tão hábil com o arco e flecha. Até que um dia um jovem estava passeando num bosque perto da sua cidade e viu uma árvore com o alvo e a flecha no alvo, na mosca. Ele andou mais um pouquinho, viu mais uma árvore, a mesma coisa, um alvo e uma flecha na mosca, e ele percebeu que era um caminho que levava até uma cabana, uma velha cabana. E ele então se aproximou daquela cabana. A cabana era cheia de alvos com uma flecha na mosca. Ele então começou a ficar emocionado com aquilo, porque ele iria descobrir algo que a cidade o tempo todo ficava tentando saber e ninguém tinha notícias. Ele tinha descoberto a casa do arqueiro. Então ele bateu naquela porta e ele esperava sair dali um jovem habilidoso, musculoso, atlético. E de repente sai um velho com óculos, aquele óculos bem fundo, que não enxergava direito, que já não conseguia sequer empunhar bem o seu arco e flecha. Ele então perguntou assim: é nessa casa que mora o arqueiro? Ele falou: sou eu, o arqueiro. Ele não acreditou no que ele dizia, falou assim: mas você é o arqueiro? Sim. É você aquele que sempre acerta o alvo? Falou: sou eu. Eu queria saber como é que você consegue fazer isso, enxergando tão mal e com a idade tão avançada. O arqueiro então disse o seguinte, falou assim: é fácil, eu atiro a flecha e depois eu pinto o alvo em volta. E naquele dia então o jovem descobriu que nem tudo aquilo que você vê e que você ouve corresponde de fato à realidade. E essa é uma lição que nós precisamos trazer para os nossos dias, principalmente quando nós vemos o crescimento que há na igreja evangélica, que à primeira vista é comemorado. As pessoas olham para as igrejas cheias de pessoas e pensam: olha, está acontecendo um grande avivamento no nosso país, Deus está fazendo uma grande obra no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, em 1950 havia 1.700.000 crentes. Esse é o registro do IBGE.
2022, o censo registrou pouco mais de 42 milhões de evangélicos. Então pense que nós fomos de 1.700.000 para mais de 42 milhões, de 1950 para cá. Esse crescimento tem sido comemorado e muitos têm fechado os olhos para muita loucura que tem acontecido em nome do Evangelho, para muitas heresias que têm sido pregadas em nome de Deus. E isso não é novidade dos nossos tempos. Pedro, quando escreveu a sua carta, ele está vivendo ali por volta do ano 67 a 68 depois de Cristo. Então, se a gente considerar que a morte de Cristo foi por volta do ano 33, a igreja tem 30 anos, 30 e poucos anos de caminhada quando Pedro escreve esta carta. Provavelmente ele escreve essa carta para as igrejas, para os crentes que estavam ali na Ásia Menor, que ele chama de os crentes da dispersão. E ele está combatendo aqui uma heresia que começa a surgir dentro da igreja e que posteriormente vai ser conhecida como gnosticismo. Aqui ainda não é gnosticismo. Aqui é um início daquilo que se tornará o gnosticismo, uma heresia que começou a pregar que havia um certo conhecimento secreto que era passado de apóstolo para alguns crentes mais especiais. Não eram todos que tinham esse conhecimento que era passado por eles. Além disso, eles haviam abraçado o dualismo platônico, que dizia que tudo aquilo que é matéria é mal e tudo aquilo que é espírito é bom. E uma das consequências desse tipo de ensino é que eles negavam a encarnação de Cristo. Se Deus é espírito e Deus é bom, como é que um Deus bom vai habitar naquilo que é mal, na carne? Então eles negavam a encarnação do próprio Senhor Jesus Cristo, além de começar a pregar, esses falsos mestres, que Jesus não iria mais voltar. O século está chegando já no seu final. Jesus prometeu que voltaria. Onde está a promessa da sua vinda? É isso que Pedro vai citar aqui na sua carta. Perceba aí que no capítulo 2, ele vai alertar a igreja exatamente sobre esta presença dos falsos mestres, quando ele diz no verso 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que Pedro está colocando aqui não é mera hipótese. Ele está convicto de que isso irá acontecer. Isso foi real com Israel e isso é real na vida da igreja. E isso continua sendo realidade nos nossos dias. A igreja está permeada de falsos mestres, de falso ensino. Nós não temos mais o problema do gnosticismo. Apesar de algumas ideias gnósticas parecem estar revivendo aí em alguns círculos, mas algumas destas práticas estão bem vivas no meio da igreja evangélica brasileira, e que pode ser percebido quando você acessa algum canal de internet, liga um rádio, olha na TV. E por esse motivo eu quero analisar esses 3 versículos em que Pedro faz referência aos falsos mestres, mostrando quais são as afirmações feitas pelo apóstolo acerca destes falsos mestres. Ele faz aqui 3 afirmações. A primeira: os falsos mestres estarão na igreja. Eles são uma realidade. No verso 1, eu já li, ele disse isso. No verso 3, a parte A, ele fala assim: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Pedro começa fazendo um paralelo entre Israel e igreja. Pedro tem bem claro em sua mente que não se tratam de 2 povos distintos, há uma unidade no povo de Deus. Israel é a igreja do Novo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é o Israel de Deus. O que mudou foi a administração da aliança.
Mas os problemas continuam. Do mesmo jeito que lá em Israel o povo enfrentou a presença dos falsos mestres, a igreja deveria lidar com os falsos mestres. Do mesmo jeito que Deus levantou falsos profetas, porque é isso que você percebe quando você olha os livros do Antigo Testamento. Deus mesmo colocando falsos profetas na igreja, a fim de verificar se o povo daria ouvidos à palavra ou seguiria os falsos profetas. Assim continua no Novo Testamento, e isso então não deve causar nenhuma surpresa a qualquer crente que seja, porque às vezes os crentes ficam espantados quando, por exemplo, no meio de uma igreja como a nossa, uma igreja séria, se levanta alguém ensinando algum tipo de bobagem. Como é que pode uma igreja tão séria como a igreja presbiteriana, para não falar das outras, acontecer algo assim? Não é surpresa. Eles estão no meio da igreja, eles estão no meio de qualquer denominação protestante, em maior e menor número, mas eles estão até no meio presbiteriano. E é por isso que a igreja precisa saber lidar com estes homens. Pedro é bem enfático: haverá entre vós falsos mestres. Lá no Antigo Testamento, falso profeta era aqueles que alegavam falsamente que eram profetas, ou aqueles que profetizavam coisas falsas. Havia dos dois tipos: pessoas que se diziam profetas, pessoas que ensinavam profecias erradas, profecias falsas. No Novo Testamento, pessoas que se autoproclamavam mestres e pessoas que, mesmo com o aval da igreja, começavam a se desviar, caminho da apostasia, e começavam a ensinar o engano e o erro. E Pedro está dizendo aqui o que aconteceria por conta da presença destes homens. Eles iriam ensinar heresias por conta da sua motivação. Veja o que Pedro diz: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Estes homens no meio da igreja acabariam, por vezes, tentando implodir a igreja. O ataque pior, então, não era aquele que vinha de fora, não era a perseguição. Os crentes estavam preparados, ou pelo menos alertados, a respeito da perseguição que viria. Mas muitos crentes ainda se enganavam com falsos mestres que estavam no seu meio. E estes falsos mestres começavam então a bajular estes irmãos. No verso 3, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Essas palavras fictícias, Paulo vai dizer mais à frente, que são palavras que os próprios ouvintes queriam ouvir. Porque Paulo vai dizer que nos últimos dias os homens iriam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo os próprios desejos dos seus corações, e encontrariam pessoas para falar o que eles queriam, e encontrariam mestres dispostos a bajular essas pessoas, porque o motivo final destes falsos mestres era o lucro. É por isso que Pedro está falando que eles estão sendo movidos pela avareza. E movido pela avareza, eles olham para os membros da igreja como algo que traz lucro para eles, e eles fazem comércio deles. Paulo vai dizer na sua carta, quando ele escreve a Timóteo, que são homens que acham que a piedade é fonte de lucro, e homens que estão querendo lucrar com a fé, eles não vão ter o menor escrúpulo em ensinar o que quer que seja, desde que os seus bolsos estejam cheios. E é por isso então que eles vão querer agradar os seus ouvintes, falar a verdade, pregar o evangelho,
falar aquilo que Deus ordena, muitas vezes faz com que as pessoas se afastem da igreja. Crentes que estão imersos em seus pecados e que não querem abandonar os seus pecados, se vão. Porque as palavras são muito duras. Porque o evangelho propõe transformação e então surgem falsos mestres, dispostos a falar o que estes homens querem. Agora perceba algo interessante aqui. Aqui no verso de número 3, Pedro está dizendo que movidos por avareza, eles fariam comércio dos crentes usando palavras fictícias. Vire aí a página da sua Bíblia, vá no capítulo 1 e veja o versículo 16. Aqui no verso 16 você tem assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Quando Pedro vai falar do poder do evangelho, da superioridade da palavra de Deus, ele faz questão de dizer à igreja: nós não inventamos nada. Nós não pregamos a vocês baseados em fábulas que foram inventadas. E esse é um contraste tremendo entre as palavras fictícias faladas pelos falsos mestres. Os apóstolos de Cristo, os verdadeiros, estavam comprometidos com a verdade. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer que estes homens que estão na igreja supõem que a liberdade ou a piedade é fonte de renda. E é por isso que o argumento não tem o propósito de ajudar os ouvintes a crescer na fé, mas de espoliar os seus ouvintes, de preparar o seu auditório para ser roubado, para ser furtado. E é por isso que o método é introduzir, Pedro diz, essa palavra mostra que é algo sorrateiro, não é algo que vem de repente, é algo que vem muitas vezes sendo construído aos poucos. As pessoas não percebem de imediato as más intenções, eles começam a minar a igreja com heresias destruidoras, e aqui Pedro está tratando de opiniões que destroem a verdadeira fé, com ensinos que colocam em xeque a verdade do evangelho. Pedro diz a ponto de renegarem o Senhor, e à primeira vista alguns olham este texto e falam: então eles estão perdendo a sua salvação? Não, na verdade Pedro está falando de apóstatas, semelhante àquilo que João fala na sua carta, onde ele fala dos anticristos que estavam no meio da igreja, e diz que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam no nosso meio. E o próprio Pedro vai se referir a estes homens no verso 22 de uma forma bastante interessante. Veja lá: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Pedro está tratando estes falsos mestres não como crentes que perderam a fé, mas como porcas lavadas. Foram lavados, pareciam crentes, pareciam que estavam bem ajeitados no meio do rebanho de Deus, mas é ver a lama e se jogar. A porca lavada que voltou para o lamaçal. A presença de falsos mestres, então, é uma realidade descrita no Novo Testamento. 1 Timóteo fala a respeito disso. Mateus 24, Jesus fala a respeito disso. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Paulo também denuncia lá na carta aos Coríntios, na segunda carta, dizendo: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos
de Cristo, Paulo chega a dizer, isso não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 7, Jesus diz aos seus discípulos, acautelai-vos, tenham cuidado com os falsos profetas. Filipenses, Paulo diz, acautelai-vos dos maus obreiros. Então, quando a igreja começa a crescer e ao mesmo tempo perceber heresias, ela precisa atentar para aquilo que a Escritura disse que iria acontecer. Nós temos testemunhado isso nos nossos dias. Algumas coisas que têm acontecido beiram a loucura. Você olha e fala assim, não é possível que alguém creia numa coisa assim. Já na década de 90, Paulo Romero, um assembleiano, escreveu um livro chamado Evangélicos em Crise, década de 90. Se você folhear esse livro do Paulo Romero, lá da década de 90, você vai ver que muitas daquelas loucuras continuam no nosso meio, mas tem coisa muito pior. Muito pior. E a igreja então precisa estar atenta a falsos mestres na igreja. Pedro fala do resultado da presença dos falsos mestres no verso 2. Estes homens trarão infâmia sobre a igreja. Diz assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Estes homens estão na igreja, eles estão proclamando, falando a pessoas em torno deles. Há crentes se ajuntando a eles. Possivelmente, aqueles de que Paulo vai falar a Timóteo, que nos últimos tempos serão coceira nos ouvidos, e que querem se cercar de homens que falam segundo a cobiça dos seus corações, porque, irmãos, tudo está ligado à cobiça do coração. Se não houvesse um coração desejoso de pecar, a pregação que propõe o pecado não faria sucesso. Ela seria repelida. Ela seria de imediato colocada de lado. O problema é que muitos começam a parar de vigiar os seus corações e deixam que muitas coisas tomem espaço em seu coração e de repente eles encontram o falso mestre falando aquilo que eles querem ouvir. Pois aí está a verdade. Pois esse é o pastor verdadeiro. Pois esta pessoa é digna de ser ouvida. E é por isso que tantas pessoas que falam tantas loucuras têm tantos seguidores. Só para falar de pessoas conhecidas, que outrora eram reconhecidos como mestres fiéis na igreja. Dentro da nossa igreja, Caio Fábio. Veja a quantidade de gente atrás de Caio Fábio. Que a cada dia que passa parece que vai piorando. Na Assembleia de Deus, Ricardo Gondim. Com muitas pessoas atrás, que inclusive começou agora a receber pessoas LGBT na sua igreja. Na Igreja Batista, Ed René, com o mesmo discurso, recebendo pessoas LGBT dentro da sua igreja. Homens que em outro tempo eram vistos como pastores sérios, que se desviaram da ortodoxia e ainda assim encontram ouvidos que querem beber da sua pretensa sabedoria. Homens que têm muitos seguidores. O resultado disso é a infâmia da igreja. O resultado disso é que aqueles que estão fora e que não sabem que a igreja protestante evangélica é composta de grupos tão distintos e que acham que é tudo a mesma coisa, começam a olhar para a igreja e dizer que crente não tem consistência, não tem coerência,
Estes homens são a causa da infâmia da igreja, porque eles começam a arrastar pessoas. Aqui no tempo do apóstolo Pedro, o ensino era, olha, Deus não se importa com o que você faz com o seu corpo. A carne é má. Se você buscar Deus com o seu espírito, está tudo certo. Porque Deus não vai ligar com questões ligadas à matéria. Isso ficou lá no primeiro século? Não, isso está nos nossos dias. Isso está nos nossos dias. Você acha que Deus liga para a questão de orientação sexual de alguém? Infelizmente, dentro dos nossos arraiais já há pessoas que começam a pregar dizendo que não há problema quando um homem é tentado sexualmente por outro homem, porque a tentação não tem problema, o que há problema é a prática. Nesse caso, a tentação é o próprio problema. Porque se é verdade aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, e é verdade, que um homem ao olhar para uma mulher com um olhar impuro já pecou, quanto mais um homem que tem um desejo homossexual. O desejo em si é pecaminoso, ainda que não leve à prática, ainda que não se chegue às vias de fato, ainda que a pessoa diga, eu vou ser celibatário o resto da minha vida, quando ele tem o desejo na sua mente, ainda que não concretizado na prática, ele está em pecado e ele precisa confessar pecados. O problema é que estão começando a normalizar isso, dizendo o seguinte, não, isso não tem problema em si. Isso é só uma tentação. Não, não é. E esse é o começo dos problemas que a igreja irá enfrentar. Porque a igreja enfrentará ainda problemas piores. E o que Pedro está dizendo aqui, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Porque estes homens propunham um caminho aparentemente bom, em nome, um caminho de pretensa liberdade. O problema é que eles mesmos eram escravos. Veja o que Pedro vai falar no verso 19 a respeito deles. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Estes falsos mestres já estavam enredados no pecado, já estavam imersos no pecado, prometendo liberdade a outros, que ao comprar as suas ideias, se tornavam tão escravos quanto eles. Os falsos mestres trarão infâmia, muita gente vai seguir estes homens. De 20 anos para cá, nós já passamos por épocas esquisitas dentro da igreja, teve uma época que acontecia mais, a conversão de atores, atrizes, e eles vinham para a igreja, e logo, com uma semana de pretensa fé, eles já estavam dando testemunho. Nesse sentido, a chamada Adonep prestou um grande desserviço à igreja, porque a Adonep colocou muitas dessas pessoas com uma semana, um mês, 2 meses de pretensa conversão para dar testemunho nos seus encontros. E então você ouvia loucuras. Não poderia ser diferente. Porque aqueles que não eram verdadeiramente convertidos não tinham compromisso com a fé, e aqueles que de fato tinham se convertido ainda não eram crentes maduros, não tinham crescido no conhecimento doutrinário. É por isso que neófitos não podem ocupar o cargo de presbítero. Eles não podem ensinar. Eles ainda não aprenderam o suficiente nem para eles, quanto mais para estar à frente da igreja ensinando. Mas eu me lembro que nos primeiros anos de conversão, havia muitos desses encontros e artistas famosos e atrizes que iam lá, e uma delas disse que
não havia problema nenhuma ela posar nua para uma revista masculina, porque quanto mais vendia da revista, mais ela teria oportunidade para ir em programas, falar a respeito da sua carreira, e assim ela testemunharia da fé. Olha que beleza. E essas coisas começaram a ser vistas como normais. E os crentes vão sendo minados. E a igreja vai sendo infamada. É por isso que em muitos lugares você já não tem uma pregação bem direta contra o pecado. Porque não importa como as pessoas irão viver, desde que elas vivam aqui no nosso meio e contribuam financeiramente com a igreja. Se elas vão crescer em santidade, pouco importa. Se Deus será honrado, pouco importa. O que importa? Dinheiro. Dinheiro. É isso que move muitos destes falsos mestres. A igreja precisa estar consciente disso. Mas Pedro faz uma terceira afirmação. E na terceira afirmação, depois de descrever esse quadro terrível, eles estão aqui, muitos estão atrás deles, a igreja está sendo infamada, Pedro está dizendo, eles estão condenados. Verso 3, parte B. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. No versículo 2, Pedro disse que eles trariam sobre si mesmos repentina destruição. Pedro está de fato advertindo, há falsos mestres, mas ele está ao mesmo tempo dando esperança, dizendo, não se preocupe, o Senhor não está alheio a isso. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor sabe o que se passa no meio da sua igreja. E é por isso que Pedro tem plena convicção do juízo de Deus sobre tais pessoas. Veja o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Pedro está dizendo, no dia do juízo, o Senhor irá julgar cada uma dessas pessoas. Mas antes de fazer essa afirmação, Pedro deu exemplos de que Deus fez isso no decorrer da história. Porque veja só, o verso de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos das trevas, reservando-os para juízo. Pedro está indo lá no início de todas as coisas, quando houve a rebelião de Satanás e a rebelião dos anjos apóstatas, dizendo, Deus não poupou, Deus está reservando estes anjos para o dia do juízo. Mas não só isso, versículo 5, não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus já deu mostras do seu juízo na história. O mundo antigo foi exterminado, ficando pela graça de Deus somente Noé e a sua família. Verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, antes de dizer, olha, no dia do juízo estes homens serão julgados, Pedro vem elencando razões para que a igreja creia na sua palavra.
É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: vocês querem ter certeza de que eu estou falando uma verdade e de que não há a mínima chance desses homens escaparem impunes? Olhem para a história. Olhem para aquilo que Deus já fez até então. E saiba que estes homens receberão o castigo merecido. Paulo tinha a mesma convicção. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele diz assim naquele texto que eu já citei: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo faz a mesma coisa que Pedro. Ele mostra a presença destes homens e diz: aguarde. Aguarde. Você pode ter plena certeza da condenação por conta das palavras do próprio Jesus, que disse: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em seu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E essa é a esperança da igreja, de que Deus julgará estes homens. Pedro então faz algumas afirmações aqui acerca dos falsos mestres. Eles estão na igreja, eles trarão infâmia sobre a igreja, entretanto, eles estão condenados. Eu contei aquela historinha no começo, acerca de nem tudo aquilo que se vê e ouve que é de fato realidade. E nós precisamos estar de fato atentos àquilo que nós estamos vendo e ouvindo, porque nós podemos ser traídos e começar a acreditar em muitas coisas que não correspondem com a verdade do Evangelho, apesar de terem toda a aparência de verdade. Nós podemos comemorar porque há muitas pessoas se convertendo, mas nós não podemos fechar os olhos quando nós vemos que muitas pessoas pretensamente convertidas continuam vivendo como ímpias. Nós precisamos ouvir aquilo que é pregado, nós precisamos conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. A igreja no Brasil não tem vivido bons momentos, a igreja no mundo não tem vivido bons momentos, porque quanto mais o tempo passa, mais falsos mestres estão dentro da igreja. Pedro, que faz todo este alerta, mostra qual é o remédio para a igreja. Mostra como é que a igreja precisa estar preparada para a presença dos falsos mestres. Ele faz isso em toda a carta, e eu quero apontar para você o que Pedro está fazendo em toda essa epístola. No capítulo 1, ao saudar a igreja, ele diz assim no verso 2: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro vai falar sobre os falsos mestres, mas antes ele saúda a igreja e diz que vocês sejam multiplicados na graça e na paz e no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Agora perceba como esse tema vai se repetir na epístola, verso de número 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum
Percebe que Pedro está dizendo que quanto mais você cresce no conhecimento de Cristo Jesus, mais você está prevenido e vacinado contra o falso ensino, e assim você não irá tropeçar em tempo algum. Veja dos versículos 12 a 15, e perceba a ênfase de Pedro. Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro está dizendo: eu estou vivo, mas eu sei que eu vou morrer. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar vocês, eu vou trazer a lembrança de vocês, o evangelho que foi pregado a vocês. E mesmo depois da minha partida, vocês vão continuar lembrados disso. Pedro vai lá no capítulo 3 e diz mais, verso 1 e 2: Amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar a vossa lembrança, com lembranças, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos santos apóstolos. Versículo 14: Por esta razão, pois, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em toda a epístola, sabe o que Pedro está dizendo à igreja? Olhe para a Escritura e fique firme na Escritura. É por isso que quando ele fala aqui acerca de um dos erros dos falsos mestres, que diziam, Jesus não volta mais, é que ele vai dizer, porque não demos a conhecer a vocês o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, nós estávamos com ele no Monte Santo, nós ouvimos a voz do Pai, que disse, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Sabe que Pedro está contando a experiência gloriosa da transfiguração. Eu estava lá no monte da transfiguração. Quando nós pregamos, então, nós pregamos como testemunhas oculares, e então Pedro diz assim, sabe o que isso quer dizer? Veja aí no capítulo 1, verso 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, ou a palavra dos profetas, e fazeis bem em atendê-la. Pedro conta uma experiência gloriosa. Eu vi o Senhor Jesus Cristo transfigurado. Olhe para a palavra, porque essa experiência só mostra que a palavra está correta, está certa, a palavra dos profetas. O remédio para a igreja se precaver contra o falso ensino é a palavra de Deus guardada no coração. Se você guardar a Escritura no seu coração, você terá condição de fazer como os bereanos. Você terá condição de ouvir o que você vai à igreja e o que qualquer pregador diz, e terá condições de dizer, isso vem de Deus, eu preciso acatar, ou isso não procede de Deus, eu preciso rejeitar. É por isso que cabe a nós a mesma exortação que Pedro faz no final da sua carta, nos versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos,
Não suceda que, arrastado pelo erro destes insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus desperte em você o desejo de conhecer cada dia mais a palavra e que Ele mesmo mantenha a palavra guardada no seu coração, a fim de que você não peque contra Ele, a fim de que você possa avaliar tudo aquilo que você ouve e assim cresça em santidade na presença do seu Redentor.